Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Olá pessoal, bem-vindos ao 27º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública. Estamos aqui numa noite bonita, no sempre aprazível bairro da Glória, para conversar com vocês sobre temas relevantes acerca da questão criminal, de segurança pública, direito penal, processo penal e esses assuntos aí que a gente trata toda semana aqui. Quem vos fala é Rafael Borges e o episódio de hoje, pessoal, ele vem num formato bacana, porque a gente vai trabalhar em 2 blocos com 2 temas, digamos, distintos, né? Estou aqui com 2 convidados ilustres, o professor Antônio Martins e a querida Isabela Blanco, para falar com a gente sobre, num primeiro bloco, a questão do feminismo militante. E é muito interessante o nascimento dessa proposta, né? Para a gente discutir isso aqui no podcast, porque alguns podcasts atrás, vocês vão se lembrar bem, a gente trouxe aqui a Flávia Nascimento, que falou sobre violência obstétrica, que falou sobre a recusa terapêutica, enfim, temas que guardam muita relação com a luta feminista. E, poxa, a gente foi muito referenciado, muito elogiado por conta desse episódio. A receptividade da audiência ela foi muito boa, foi muito positiva, muito empolgante, muito interativa, né? E eu senti que é isso, né? No fundo é porque é isso, o debate sobre o feminismo, hoje a luta feminista é uma luta transversal, é uma luta que não diz respeito só às mulheres, embora seja uma luta das mulheres e para as mulheres, ela não diz respeito só às mulheres, ela diz respeito a vários aspectos da nossa vida, a vários aspectos do nosso entrincheiramento político, e está na ordem do dia, né? Recentemente, há 2 semanas atrás, o Brasil recebeu a Angela Davis, que é uma grande referência na luta feminista, movimento negro, abolicionista, enfim, uma mulher, uma defensora das liberdades, dos pés à cabeça, e que é uma referência também, sem dúvida nenhuma, na luta do feminismo. E é importante trazer isso. E a minha ideia aqui no podcast é a gente evoluir bastante com esse tema, né? Tratar desse tema com bastante frequência, porque eu acho que é preciso vencê-lo, é preciso deixar claro que essa luta ela é fundamental para a superação dessa crise que a gente vive hoje, dessa crise que a gente experimenta hoje, e que como que um feminismo, como que ele é importante dentro dos processos da questão criminal, dentro do direito penal, dentro do processo penal, como é que ele está interrelacionado e como que a boa compreensão desse tema pode nos auxiliar na compreensão da questão criminal propriamente dita. Então eu quero tratar disso aqui no primeiro bloco, e no segundo bloco a gente vai falar de um tema igualmente interessante, por falar em crise, né? Por falar enfim, o Rio de Janeiro vive uma crise humanitária, né? Uma crise política, uma crise humanitária sem precedentes, né? A gente tem um governador que é um entusiasta das execuções policiais. Está aqui o Antônio, sobretudo, para apresentar para a gente reflexões que estarão muito em breve sendo publicadas. Elas estão sendo apresentadas de forma inédita aqui nesse podcast, né? Mas muito em breve vai estar disponível para todo mundo que quiser ler, trazendo reflexões sobre a responsabilidade criminal, a possível responsabilidade criminal do governador do estado pelas execuções policiais. Na verdade é uma evolução de um outro episódio que a gente já teve aqui nesse podcast, salvo engano foi o episódio número 2, se não me engano, ou talvez até o número 1, onde a gente começou a debater, foi o número 1, onde a gente começou a debater essa questão da possibilidade da responsabilidade criminal do governador. Então essa é a proposta de bate-papo de hoje. Só para lembrar a todos vocês que nós estamos no Twitter, no perfil @segdireitos, e praticamente todas as plataformas de áudio. Mensagens, críticas, sugestões são sempre bem-vindas, e vocês podem usar o nosso e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com, para poder trocar ideias aí com esse podcast. E eu, para variar, não vou gastar nem mais um minuto do ouvinte com a minha própria voz, e
e vou dar início imediato ao 27º episódio do podcast Segurança dos Direitos, seu podcast semanal sobre segurança pública, que hoje vem no formato de um bate-papo com Isabela Blanco e Antônio Martins. Voltando então, Isabela, vamos começar por você. Por favor, se apresente. Quero te agradecer a sua presença aqui, ajudando a gente a levar esse debate, a levar essa reflexão para os nossos ouvintes, e dizer que você é muito bem-vinda e quero te passar a palavra para você se apresentar para a nossa audiência. Então, boa noite. Agradecer ao Rafael o convite. Esse podcast é um projeto muito querido, assim, um projeto que deu certo nessa conjuntura que muitas coisas estão dando errado. É muito legal ver um projeto que deu certo, que teve aderência, e foi muito feliz o debate de feminismo ter sido tão bem recebido pelas mulheres e pelos homens. Eu sou Isabela Blanco, eu sou advogada, atuo no direito do trabalho, uma advocacia que eu gosto de dizer militante, porque o direito do trabalho é direitos humanos, de estrito senso. Formada na FRJ, fiz mestrado na FRJ também para debater questões sindicais e mundo do trabalho, e faço esse debate de gênero não como minha advocacia, mas como um debate que está em todos os espaços. Então, sou uma militante do direito do trabalho, estudo sindicalismo, mas o debate de feminismo e o debate de qual é o papel da mulher não é um debate fechado, é um debate que está em todas as áreas, em todos os temas. Legal. Antônio, mais uma vez, te agradeço a sua presença aqui nesse podcast pela segunda vez, né? Tá aqui conversando com a gente, e, enfim, trazendo aí teu conhecimento e as tuas reflexões tão profundas na área de direito penal para, enfim, facilitar aí que a gente compreenda as coisas. Quero também que você se reapresente para a nossa audiência. Boa noite, Rafael. Boa noite, Isabela. É um prazer estar aqui de novo, a segunda vez. Me sinto muito honrado pelo convite, agradeço. O meu nome é Antônio Martins, eu sou formado em Direito pela UERJ, sou doutor em Direito pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e sou professor adjunto de Direito Penal e Criminologia na UFRJ, na Faculdade Nacional de Direito. Legal. Então, vamos começar pelo feminismo militante. Isabela, eu acho que eu queria te ouvir um pouco, porque, como eu disse aqui na abertura do episódio, esse episódio de hoje, ele nasce de uma reflexão nossa, né, sobre a necessidade de aprofundar o debate sobre feminismo, né? Foi a primeira vez que esse podcast tratou de um tema propriamente feminista, né, vamos dizer assim, foi na vinda da Flávia. E a recepção foi muito boa, a interatividade foi muito boa, e eu acho que existe hoje essa percepção clara, talvez não formatada, talvez não sedimentada, não consolidada, digamos, teoricamente, mas existe uma percepção clara de que a luta feminista é uma luta transversal, é uma luta que diz respeito a muita coisa, né? E é uma luta que não pode ser estereotipada, é uma luta que não pode ser confundida com... Enfim, é uma luta que não pode ser confundida e não pode ser reduzida. E eu queria ouvir isso um pouco de você, porque eu sei que as tuas reflexões sobre o feminismo, elas conversam muito com o capital e com a crise do capital, né? E eu acho que começar por aí seria uma boa para a gente... Então, dar boa noite para o Antônio e dizer que falar de feminismo numa mesa com dois homens é algo que eu quero destacar e dizer que é um prazer, porque eu acho que o primeiro grande conflito que a gente tem que eu acho que o podcast cumpriu um papel nisso, porque os homens eu vi no Twitter homens se sentindo representados, que existe uma interdição, né, que o feminismo seria um debate de mulheres para mulheres. E quando o Rafael fala dessa questão do feminismo militante, eu acho até engraçado esse termo, mas é um feminismo que eu vou caracterizar como um feminismo marxista. É um feminismo de classe, assim. E eu acho que a primeira pergunta é o título de um livro da Evelyn Reed, que é um livro muito bom, que é o Sexo contra Sexo ou Classe contra Classe, que vai dizer que o que é, né, o machismo, de onde ele surge, como é que ele chega. Então, assim, existe uma falsa ideia de que a mulher ela é um ser inferior, que é um ser infantilizado, que é um ser sensível. Então, essa é uma desconstrução que desde das feministas iluministas já faziam essa reflexão de que existia uma falsa ideia do que é ser mulher, só que
A opressão da mulher, ela nasce com a monogamia. E a monogamia, ela está diretamente ligada ao casamento. E o casamento está diretamente ligado à transmissão de propriedade. E a base do capital, como você falava, dessa relação do feminismo com o capitalismo, a base do capitalismo é a propriedade privada. Então, o capitalismo mata e morre em defesa da propriedade privada. E para garantir a propriedade privada, para garantir a transmissão de herança, para garantir a transmissão de títulos e bens, é preciso, então, que exista um instituto, né, que regule isso. Esse instituto é o casamento. E o casamento precisa de uma mulher que vai, então, no capitalismo, cumprir 2 papéis que são muito caros para o capitalismo, que sem eles o capitalismo na minha opinião, quebra uma das pernas do capitalismo, que é, primeiro, o trabalho gratuito. Existe todo um peso sobre a mulher, que quando se cria essa mentalidade, né, da falsa ideia do que é ser mulher, que cabe à mulher os trabalhos domésticos, que seria a manutenção da força de trabalho. Então, o trabalho doméstico é o trabalho não pago, é um trabalho não remunerado. E a segunda coisa, que é o trabalho doméstico que se faz a partir do casamento, e a reprodução. Então, a mulher, ela serve como um objeto que ela vai reproduzir e vai garantir que seus bens do homem, que é o proprietário, passem para os filhos dele. O patriarcado institui também a linha de transmissão por pai e mãe. Então, a mulher precisa estar escravizada no lar. Então, eu acho que esses 2 pontos são os que fazem o debate estar tão próximo e ser tão estruturante para o capitalismo. Sem isso, o capitalismo perde a validação da propriedade privada. É inerente ao processo de reprodução de capital a validação da propriedade privada. Mas é isso. Mas em que medida que você acha que a luta feminista, aonde que ela deve, digamos, distorcer a porca, vamos dizer assim, né? Aonde que a luta feminista... Quando eu falo do feminismo militante, é um pouco isso. Quer dizer, como que a luta política em torno do feminismo, ela pode operar transformações. E para operar transformações, aonde que ela deve se inserir? Eu acho que ela se insere em quase todos os debates, porque é isso, né? Tem a propriedade privada, patriarcado, a gente tem que garantir as linhas de continuidade de herança e a gente precisa do casamento. Só que, para isso, como a gente está dizendo que a mulher ela não é naturalmente frágil ou naturalmente predisposta ao lar ou naturalmente apta para o espaço privado e o homem naturalmente apto para o espaço público, o capitalismo, ele, por mais que ele seja materialista na essência, ele precisa se servir de ideologia. Você precisa construir uma ideologia social que justifique esse papel, que justifique, inclusive, os homens também se subordinarem a esse modelo de casamento. Então, uma das grandes tarefas, eu acho que do feminismo, é fazer essa desmistificação, né? É procurar os motivos. E aí passa por todos os temas. Por exemplo, esse podcast é um podcast que tem uma orientação em relação ao abolicionismo. Ontem eu estava numa palestra de uma mulher trans, professora da FRJ, Cel Nascimento, do Instituto de Psicologia, e ela vai fazer o debate sobre as mulheres trans, como o Estado, as mulheres trans, sempre ofereceu o Estado de polícia. Então, como a última saída do capitalismo é o Estado de polícia, e as mulheres que fogem do padrão do casamento, ou as mulheres lésbicas, porque uma mulher lésbica ela é invisibilizada, por quê? Se a função da mulher é reproduzir a força de trabalho no lar e reproduzir, criar a prole, né? Daí o proletariado, uma mulher lésbica ela não tem utilidade para o capitalismo. O capitalismo olha para essa mulher e fala, bom, você está fora do sistema. Então, desde a Inquisição, que tem frades dos inquisidores dizendo que as mulheres lésbicas têm que ser queimadas, sua história apagada, não pode se falar sobre isso, então a mulher que, né, historicamente desvirtuada, então a mulher lésbica ou a mulher divorciada, desquitada, o caminho da história dela sempre foi o Estado de polícia indo para
para manicômios, instituições psiquiátricas. Então, em Barbacena, por exemplo, grande parte das mulheres que estavam ali eram mulheres divorciadas, que a família queria dar um cabo àquilo, ou mulheres lésbicas, ou mulheres que não queriam ter filhos, porque isso era considerado loucura, as mulheres trans, e para as mulheres trans sempre existiu o estado de polícia. O estado de polícia, o capitalismo ele controla, né? Como? Com ideologia, e quando a ideologia não resolve, ele controla com porrada. E a porrada é o estado de polícia. E a mulher trans também é uma mulher que o capital vai dizer, olha, você não tem utilidade, porque você não reproduz. Então, e aí ontem, nessa palestra, e essa coisa, né, de o que a gente tem que debater no feminismo, por exemplo, a questão do... O contrário, em tese, né, seria do estado de polícia, seria estado de direitos. Então, por exemplo, ela destacou, essa professora, Céu Nascimento, uma manchete que me chamou a atenção, que era: polícia combate a AIDS prendendo travestis. Ou seja, a polícia combate a AIDS. É o estado de polícia que resolve um problema, que é um problema do campo da saúde. E aí não é médicos resolvem, assistentes sociais resolvem, é a polícia que resolve. E a gente tem que dizer que não, a gente quer estado de direito. E, por exemplo, Cuba hoje, e aí a questão do capitalismo, né, porque os grandes exemplos de estados que conseguiram estender mais os direitos das mulheres foram os estados que tiveram revoluções vitoriosas. Então, Cuba e Rússia são bons exemplos. Cuba liberou hoje, apesar de todo o desgaste do Estado e a revolução que foi corrompida e a etapa que está, ainda tem frutos de um processo que foi revolucionário, com todos os seus limites, mas Cuba acabou de liberar um relatório hoje dizendo que, e confirmado já pela OMS, que extinguiu a transmissão de HIV de mães para filhos. Ou seja, por um lado a gente tem o Estado policial dizendo que combate a AIDS, prendendo travestis, e aí nem usa mulheres trans, usa os travestis, e por outro um Estado de direito, que é fruto de um processo revolucionário, que ataca a propriedade privada até um determinado grau, dizendo que acabou, de fato combateu o HIV, acabando com a transmissão no parto 100% das mulheres, das mães de Cuba, já é uma garantia 100%, não existe mais transmissão da parturiente para a criança. Então, essa é a diferença. A gente vai lutar por isso. O Estado de Direito ele atinge muito especificamente as mulheres. Então, as mulheres negras... Esse é um ponto que eu queria que você avançasse um pouco. Você acha que a visibilidade que o feminismo está tendo hoje, né? E eu me refiro ao feminismo lato sensu, né? Não só aquele feminismo de classe, que é o que te caracteriza, mas o feminismo liberal, o feminismo... Enfim, você acha que isso tem a ver com a crise do capital em alguma medida? Quer dizer, a luta está crescendo, ela está sendo mais visível, ela está mais evidente, porque o capitalismo está numa crise, não digo sem precedentes, mas numa crise aguda, numa crise de precarização, enfim, aqui no Brasil especialmente? Eu acho que o debate o machismo mais bárbaro, né? A questão de é um bom exemplo, né? É um bom sintoma do capitalismo, como as mulheres estão, como a população negra está, a população da floresta, indígenas, mas assim, se referindo especificamente a mulheres. Então, assim, o capitalismo ele é um sistema que, pelo debate, ele é um sistema de crises, né? É um sistema que ele não tem viabilidade, está provado que ele não tem viabilidade, é a exploração do homem pelo homem. E o capitalismo ele tem um projeto que ele é um projeto que ele coincide com a plenitude da humanidade e com o planeta. Então, acho que a gente tem 2 sintomas hoje muito importantes, que o capitalismo está numa derrocada. E por isso, inclusive, é uma tarefa de homens e mulheres derrubar o capitalismo, porque o capitalismo está... Houve um momento que a burguesia foi uma classe revolucionária, houve a Revolução Francesa, que foi um salto em questão de direitos, só que isso já passou. Há um momento que hoje a burguesia, como a monarquia foi um dia, é uma classe parasitária. É uma coisa que destrói. Então, assim, o capitalismo hoje ele é inviável com o mundo, então, objetivamente... Vai se dizer que, assim, é inviável com floresta, é inviável com água limpa, o planeta vai acabar para os nossos filhos, e ele é inviável com um setor social. Então, quanto mais o capitalismo desce a ladeira, mais patente fica
mulheres sendo escravizadas, tráfico de mulheres crescendo incrivelmente no mundo, feminicídio, necropolítica, que vai atingir homens e mulheres negros. Então, assim, a gente começa a violência de gênero, violência doméstica no Brasil explodiu, tem a ver com o discurso do governo. Então, assim, é um sintoma. E eu acho que a luta se intensificou, e é uma pergunta que eu não sei se eu tenho muita certeza, assim. Eu acho que... Tá mais visível, né? Na minha opinião, combater o machismo, né? Combater a propriedade privada, é libertar a mulher da escravidão do lar, do serviço doméstico e da reprodução. Então, assim, para mim é um combate que está muito, muito ligado, muito parecido. Só que o capitalismo ele consegue se apropriar em algum grau da pauta. Então, também acho que houve no último período uma questão de que virou moda o feminismo, né? Eu perguntei isso hoje até para minha mãe, mas você acha que o feminismo está na moda? Eu acho que tem um pouco a ver com isso. O capitalismo ele oferece algumas saídas. Ele oferece para as mulheres burguesas um grau de autonomia. Eu posso me alfabetizar, uma coisa que eu não podia. Eu consegui chegar no mestrado, no doutorado provavelmente vai ter menos mulheres e mais homens. Mas o capitalismo não consegue dar a saída inteira. O que a gente vai dizer, e os teóricos vão dizer... E aí o Lenin fala isso na União Soviética, eu gosto muito, que assim, o Estado capitalista não consegue dar saídas inteiras. Só que, por haver uma crescente aí do movimento, no Brasil a gente não sentiu tanto isso, mas houve um novo momento do feminismo marxista com as greves de mulheres. Teve a greve internacional de mulheres, que foi a primeira vez que se falou que a gente vai fazer uma greve em que a gente vai parar mesmo o nosso trabalho não sendo pago. O feminismo virou um tema da conjuntura. O capitalismo deu a sua versão da história. As mulheres começaram a reclamar e o capitalismo deu a sua versão da história. Ele precisou dizer assim, não, calma, mas dá também no capitalismo para você ter direito, dá para você, né? É um mito da mulher empoderada, que é uma saída incrivelmente egoísta e incrivelmente uma pressão para a mulher. Porque se você vive uma relação abusiva, ou se você não ascende, é você que não é uma mulher empoderada, né? Você pode ler 3 livros de feminismo e se empodere. O capitalismo tem saídas individuais, vai dizer, mulher, empodere-se. E não é isso, é uma saída social. Se a gente não destrói a propriedade privada, a gente não liberta a mulher. Agora, que o capitalismo se apropria e dá uma resposta muito boa e pauta o debate, sem dúvida nenhuma. A gente vai ver um feminismo de mercado. Tal como existe uma indústria pink, né, que algum setor conseguiu lucrar com a questão do movimento LGBT, com as paradas e mover dinheiro, o capitalismo, a burguesia também, ela não é uma coisa só. Do mesmo jeito que os trabalhadores não são uma coisa só, isso é uma coisa que o feminismo avança hoje em dia, e o feminismo negro é muito importante nisso, as autoras do feminismo negro vão avançar nessa diversidade que não é contraditória. Do mesmo jeito, a burguesia também não é... Então, é um setor da burguesia que está dizendo assim, vamos lucrar com isso. Agora, a pergunta pode o Estado capitalista libertar as mulheres 100%? Eu acho que não. Eu acho que se não passa por uma transformação, não passa pelo debate de classe, porque pode estar até na moda o debate de feminismo, mas debate de classe, difícil de estar na moda, né? Mas eu acho que se não passar por... Eu acho que o capitalismo ele pode até conceder que algumas mulheres tenham alguns privilégios. Mas primeiro, ele não pode conceder a libertação completa, nem das mulheres, nem dos homens. E a nossa luta não pode ser uma luta por ter mais privilégios. Nossa luta tem que ser uma luta por libertar a humanidade de um sistema que vai acabar com o planeta e destruir as pessoas, porque a necropolítica cresce. Então, a gente tem que pensar qual é a saída estratégica, não qual é a saída imediata. Isso que você fala tem um pouco a ver com aquela discussão sobre as pautas identitárias, né? É uma discussão que ferve muito nos partidos de esquerda, né? De centro-esquerda, e é uma discussão que atravessa muito o próprio debate sobre feminismo, né? Se é isso que você está falando, é um debate de classe, né? Claro que tem a questão de gênero, ela é fundamental, ela é importante, ela é decisiva, ela orienta, ela desvirtua, enfim, tudo mais. Mas o debate de classe, ele é fundamental. Agora, você acha que ele antecede na coisa do feminismo? Ele pode ser feito ao mesmo tempo? Ele é um debate prejudicial no sentido de ter que vir antes do debate do feminismo propriamente dito? Como é que você vê isso? O ponto acho que a contradição fundamental do capital
é a contradição de classe. Só que existe um processo, né, que... E aí também citar um autor que eu gosto, que não sei, que é o Trotsky, ele vai dizer que a revolução é permanente. Então, existem processos ideológicos, por mais que as bases sejam materiais, existe o processo ideológico, mas a revolução é permanente. Então, você vai fazer os debates culturais, você vai fazer os debates de ganho de consciência, então você ganha a consciência das pessoas para um programa. Então, o feminismo marxista hoje ele tem uma tarefa, e eu acho que o último grande manifesto que saiu sobre isso foi até o livro que a Flávia Nascimento indicou, que é Feminismo para os 99, um manifesto, que ele vai dizer assim, a tarefa do feminismo marxista hoje é, por um lado, e aí eu entendo muitas mulheres que vão fazer a crítica a um feminismo marxista, ou dizer que o marxismo é machista, ou ao chauvinismo dos homens, né? A Kollontai usa muito esse termo, os homens chauvinistas e tudo. E ela vai dizer, a gente tanto vai negar uma esquerda burocrática que vai distorcer, na minha opinião, o marxismo, para dizer que primeiro faz a revolução, depois devolve a pauta de gênero. Então, existe um setor que vai fazer esse debate, que é uma coisa que, assim, olha, primeiro a gente resolve o fundamental, que seria acabar com a propriedade privada. Depois a gente cuida do problema de vocês. Você não pode primeiro dizer que para 50% da mão de obra, olha, primeiro a gente resolve isso, depois aquilo. É um problema que é um problema de 50% das pessoas do mundo. Então, assim, existe uma esquerda arcaica que vai dizer isso e existe uma esquerda que vai reproduzir isso. A gente tem que criticar. A gente tem que fazer um processo que a gente tem que debater essas pautas e para chegar na revolução e ainda assim fazer superar. Agora, a gente, por outro lado, também tem a tarefa, e é a conclusão do manifesto, né? Por um lado, rejeitar esse reducionismo da luta de classes, dizendo que primeiro faz revolução, depois resolve o problema de vocês, que é, inclusive, muito confortável para o homem que tem a mulher, inclusive para o homem que tem a mulher como proletário do próprio proletário, que tem os privilégios, é muito fácil falar isso, depois a gente resolve transformar num problema menor, sendo que é um problema central. Só que também rejeitar um feminismo que é o feminismo identitário, porque o feminismo identitário ele é um feminismo que ele vai colocar na contradição fundamental não o debate da propriedade privada. Aí volta lá a primeira teórica, que é o sexo, classe contra classe. É um debate que é contra o outro. O outro detém um privilégio que você quer deter. Então, é uma luta por privilégios. É uma luta que ela é individual. É uma luta que é a sua afirmação enquanto indivíduo. E isso é um feminismo absoluto. Na minha opinião, com todo respeito às teóricas do feminismo identitário, porque eu acho que, inclusive, quando a esquerda faz a polêmica, às vezes faz de forma debochada e simplista, que não ajuda em nada. Tem que ler as teóricas identitárias para trazer a contribuição delas sobre, de fato, a diversidade. Agora, é um feminismo que ele aponta um caminho individual, é um caminho que não é um caminho coletivo. Então, é um caminho que cabe no capital. É um caminho que cabe. Algumas contradições podem ser resolvidas. Algumas contradições o capitalismo pode dar vazão. Então, o feminismo identitário, ao negar que o problema fundamental é a classe, vai dizer o seguinte, quem né, e aí dá aquela exagerada na polêmica, mas também não foi eu que fiz primeiro, não, foi a Evelyn Reed. Assim, todas as mulheres estão no mesmo barco, ou a mulher que é dona do escritório burguesa está defendendo a classe dela. Quem é mais aliado? O homem explorado ou a mulher burguesa? Em última instância, o feminismo, o machismo é a manutenção do status quo. E a burguesia precisa manter o status quo. Então, em última instância, aquela mulher, por mais que alguma hora ela sinta... E assim, não estou dizendo que as mulheres da burguesia não sofrem com o machismo. Sofrem. Mas, em última instância, ela sofre como efeito colateral. Mas, para a sua classe social, o machismo é ferramenta, porque não existe suicídio de classe. Então, para a mulher burguesa, é interessante. Então, nós não estamos todas as mulheres no mesmo barco. A mulher negra, a mulher periférica, a mulher da floresta, a mulher das águas, não está no mesmo barco que as mulheres que detêm propriedade. Então, a gente tem que negar, e acho que o debate com o identitarismo é importante. Eu acho que, por último, assim,
Eu acho que a esquerda se seduz muito com esse debate, e é um debate que a esquerda tem que fazer com muita seriedade, porque o identitarismo ele é muito sedutor, a partir do momento que é uma saída mais fácil. Você se afirma enquanto mulher, e é mais fácil, inclusive, para quem é classe média, para quem é classe média branca, porque é fácil eu não quero me colocar como essa mulher que é reprodutora de mão de obra. Poxa, eu fiz mestrado na FRJ, eu não sou isso. Agora é um debate que é fácil, mas não me parece o debate certo, o debate que vai na ferida. Isabela, eu tenho... muito interessante te ouvir essa visão conjunta, né, das contradições que compõem, por assim dizer, o capitalismo e a maneira como você não privilegia, por assim dizer, pontos de vista ou determinado fragmento disso que compõe um mundo desigual, enfim, caótico, que não pode subsistir dessa maneira, quer dizer, que não é viável, como você falou. E me surgiram duas perguntas, assim, escutando você falar. A primeira delas é: de que maneira é possível, diante de um pano de fundo, desse pano de fundo caótico em que existem tantas frentes, neutralizar a ideia dentro de um projeto revolucionário, seja ele qual for e seja qual for o método, neutralizar tendências que, por exemplo, estabeleçam uma determinada a preferência de um determinado ponto de vista. E, por exemplo, dizer, bom, como você disse, não, quer dizer, a questão feminista fica para depois, ou outra questão fica para depois. Quer dizer, como é que você consegue neutralizar e chamar a atenção, de fato, para a impossibilidade de modificar ou revolucionar a sociedade só por um lado? E uma pergunta que eu acho que está ligada com isso, que vê do outro lado, como é que é possível dizer para determinadas pessoas que nesse mundo caótico, fragmentário, onde, enfim, que é composto por tantas contradições, que você não pode ou não deve se valer, ou pelo menos não pode, sem reflexão, se valer de um instrumento típico do capital para defender a luta feminista, por exemplo. Ou seja, se você se utiliza do Estado policial para lutar pela mulher, pelos direitos da mulher, de alguma forma, pelo menos é preciso haver a consciência e a reflexão sobre as consequências disso para a manutenção dessa mesma ordem. E é uma pergunta que me inquieta muito, porque, de outro lado, é claro que também não pode ser a solução. Bom, então não se faz absolutamente nada, e no dia em que nós superarmos esse estado de coisa, nós pensamos em proteger ou em oferecer alguma resposta para, por exemplo, a violência contra a mulher. Eu acho que essa questão de, como não dizer que a única saída, ou a primeira a gente resolve isso, ela teve um critério na história, que eu acho que teve um critério, como você diz, de praticidade. Então, quando a União Soviética, quando teve a Revolução Russa, o marxismo tradicional ia dizer que se a gente não triunfasse a revolução em outros países europeus, ia morrer aquilo ali porque ia se asfixiar. Não dava para ter o socialismo em um só país. Você teria que dificultar aquilo. E vai ter um setor do partido que eu acho que erra, e é um dos motivos que eu acho da derrocada do Estado Soviético, para dizer o seguinte: olha, mas a gente tem que resolver na Rússia primeiro. Vocês estão querendo mandar ajuda para a Alemanha, quando, na verdade, a gente está num país que as pessoas estão morrendo de fome, acabamos de sair de um estado feudal, guerra, um país continental. Então, realmente, no campo de vista do pragmático, às vezes você pensa assim, que vamos resolver um problema de cada vez. Agora, é uma visão que é muito simplista, porque os problemas estão interligados. Do mesmo jeito que se falou, olha, pode até ser um momento que é mais fácil eu olhar só para a União Soviética. E pode até ter um grau de pragmatismo nisso. Mas isso, a longo prazo, não vai me dar solução. Então, quando você diz, primeiro eu faço a revolução e supero a contradição de classe para depois resolver o problema das minorias, aí não minorias no sentido de populacional, porque são maiorias, inclusive, mas minorias no sentido de política. Politicamente, as mulheres e os setores oprimidos são minoria, e é por isso que a gente usa o termo. É uma coisa que
É impossível. Eu acho que o Gramsci fala da revolução cultural um pouco, né? A gente tem que fazer o debate de que a ideologia, e aí eu acho que também quando você distorce o marxismo, você vai dizer assim, não, mas tudo no marxismo é materialismo. Inclusive, quando se faz uma crítica, eu acho, mais rebaixada ao marxismo, mas tudo é material. Então, a gente vai resolver primeiro o problema material. E ignora que a ideologia tem um peso, sim. A tomada de consciência tem um peso, sim. Então, o debate do feminismo é um debate que transpassa a sociedade. Ele transpassa coisas determinantes, que é como você cuida dos seus filhos, como você organiza a sua família. O que é uma família, né? O que é uma família? Família é a organização de pessoas que se amam para construir um projeto? Não para o capitalismo. Família é transmissão de propriedade para o capitalismo. É um instituto de direito. Então, a gente tem que conseguir fazer perguntas amplas para dar respostas amplas. Por que as pessoas são tão infelizes no capitalismo, né? Por que tem aquela pichação que todo mundo gosta de compartilhar no Facebook? Não é depressão, é capitalismo. Mas, então, vamos refletir. Por que não é depressão, é capitalismo? Porque a mulher é infeliz, porque ela é educada para a privação, ela é tolhida de todas as formas, ela tem que se enquadrar num padrão impossível. Quando ela é uma mulher empoderada, ela tem que, além de ser tudo isso, ser empoderada, porque não ser empoderada é um problema, você está fazendo alguma coisa errada, você está capitulando. E o homem também é uma questão da infelicidade. O homem também é visto como assim, olha, o seu patrão vai te explorar e vai gritar com você. Mas tudo bem, eu vou dar alguém para você explorar e gritar em casa. Vamos fazer assim? Porque aí eu controlo 50% da população. Vamos jogar um contra o outro também? Ó, você controla, explora ela, e aí depois ela odeia você. Então, assim, entender que a luta é do 99%, por isso é manifesto dos 99% contra o 1% que detém, que está se privilegiando desse estado de coisas, é combater a infelicidade também. Isso, eu acho que essas saídas mais fáceis são saídas que esquecem a complexidade humana. E a política envolve esse critério de complexidade. E aí eu acho que assim, o feminismo hoje tem essa tarefa de entender as diferenças, as individualidades. E aí é o que eu falo do feminismo negro. O debate de identidade seduz muito a militância, a esquerda, porque eu acho que a esquerda foi negligente em tratar as pessoas como indivíduos diferenciados, com problemas diferenciados. E sobre a questão do estado de polícia, eu acho que é um tema difícil, porque não me reivindico uma abolicionista, estou na mesa aqui com 2 especialistas, então... Mas, assim, a gente tem que entender, eu acho que o abolicionismo é uma teoria do direito muito progressiva, que diz assim, o estado de polícia, ele é uma das coisas que mantém o capital. O estado de polícia, ele mantém o capital. Ele é é a arma do capitalismo em todos os sentidos, né? Enquanto parábola, não. O estado de polícia, ele nunca fortalece a libertação. Só que você não pode criar um estado de polícia, como você não pode criar um machismo sem uma ideologia por trás. Então, você vai convencer as pessoas ideologicamente que as coisas se resolvem pelo Estado policial. Você vai convencer as pessoas de que a pena ressocializa, vai convencer as pessoas de que cadeia tem um propósito social, quando, na verdade, é um critério de encarceramento de um setor da sociedade que precisa ser encarcerado. Então, existe esse debate um pouco de ter fé no estado de polícia, né? Então, você olha e fala, poxa, mas vai fazer o que com o agressor, né? E aí você fica naquela contradição. Se o estado de polícia, ele é uma arma do capitalismo e da manutenção da propriedade privada, e o machismo é uma arma do capitalismo e da manutenção da propriedade privada, eu tenho que combater os dois. E aí, quando cruza os dois, você dá um nó aí, mas o que eu faço, né? Eu critico a cadeia, mas aí... Eu acho que existem conquistas no campo democrático, sim. Então, eu acho que a Lei Maria da Penha, por exemplo, ela foi um acúmulo do movimento de mulheres. O caráter punitivo que ela tomou num Estado que é cada vez mais policial, eu acho que tem que ser debatido. Eu acho que a origem, inclusive, as feministas que construíram a Lei Maria da Penha não tinham essa ideia. Eu acho que virou que 90% da Lei Maria da Penha é Estado de Direito, 10% é estado de polícia e só se fala no estado de polícia. Então, eu acho que, assim, não é uma coisa em relação, né, a prender ao estado policial. Assim. Eu acho que a gente tem que entender, enquanto mulher, que o estado policial é muito mais contra a gente do que a favor.
Existe um debate interessante, que é a questão da mulher no cárcere, a mulher encarcerada, como é a maternidade encarcerada, como são as crianças encarceradas. É um debate mundial. Cresce o encarceramento feminino de uma forma absoluta. Entender que o controle social da mulher é um controle do estado de polícia. Então, quando você não dá certo, você é uma maluca, você é uma histérica, você foi historicamente encarcerada. Então, entender que o estado de polícia ele não é nosso amigo. A polícia não protege a gente. E quando você lida com Lei Maria da Penha na base, e eu tive essa experiência quando eu trabalhei em centro de referência, existe um pouco de compreensão das mulheres, e assim, mas é o policial que me bate, é o policial que vai me defender? O centro de referência de mulheres da Maria Carminha Rosa, que é uma professora teórica do feminismo já falecida da FRJ, ele é na comunidade da Maré, na Vila do João. Então, era uma coisa que confrontava, nós estávamos ali atuando, de mulheres dizendo exatamente. E essa pergunta que a gente tem que responder, que eu nem sei se eu sei responder, acho que vocês podem me ajudar. Mas isso, é o policial que me bate que vai me defender? Mas agora eu também nego totalmente uma garantia, porque se um homem é assassinado, ele tem acesso ao processo legal muito mais que uma mulher, porque matar a mulher pode, matar um homem vai mover mais o estado de coisas. Então, eu acho que é uma contradição difícil de lidar. Essa pergunta do policial é uma pergunta que eu me faço constantemente. Não, sem dúvida. A coisa da Lei Maria da Penha, para mim hoje isso está mais claro, né? A Lei Maria da Penha não é uma lei de natureza jurídico-penal, embora ela contenha dispositivos. É uma lei protetiva, acima de tudo, né? Os dispositivos civis e que encerram proteção à mulher, eles estão em muito maior número do que as disposições penais. Agora, é isso que a Isabela falou, num modelo em que o Estado policial está consolidado, né, a parte da lei que é efetivamente aplicada é a parte da punição, né, porque nem a parte cautelar é cuidadosa, que são as medidas protetivas, né? Quantos homens não descumprem medidas protetivas e não existe um aparato policial em condição de garantir o cumprimento dessas medidas, enfim. Então é isso. A lei ela passou para o imaginário popular como uma lei criminal, como uma lei de punição, né? Mas ela, como a Isabela falou, ela é um marco importante no avanço, né? No processo de conquistas dos direitos da mulher e do enfrentamento à questão da violência de gênero e tudo mais. O Bolsonaro tem se esforçado ultimamente em recortar, picotar, decotar, avacalhar a Lei Maria da Penha, né? Inserindo dispositivos, retirando outros, enfim. A gente até comentou aqui no podcast algumas dessas mudanças. Mas então, Isabela, queria dizer que esse debate ele realmente não consegue se esgotar em um bloco de podcast, né? A gente tem que voltar a ele várias vezes, porque realmente você inaugura aqui, você apresenta pra gente umas janelas, né, de conhecimento, umas coisas que realmente, claro, tem tudo a ver com o debate sobre a questão criminal, mas é tudo muito novo também, né? Tudo isso que a Isabela fala está muito fora dos marcos pedagógicos e, enfim, da faculdade, daquilo que se oferece. É uma reflexão muito interessante, mas muito distante ainda, né? Infelizmente. Então, mas a gente vai ter que encerrar, infelizmente, esse bloco para a gente poder fazer frente ao outro. Mas já fica aqui um convite para que você volte e a gente possa tratar mais profundamente aí da questão do feminismo militante. Então é isso, pessoal. Como eu anunciei aqui no início do nosso programa, a gente vai nesse segundo bloco se dedicar um pouco a refletir, enfim, a debater, a conversar sobre as reflexões super recentes do Antônio acerca da possibilidade de responsabilização jurídico-penal do governador. E é isso em razão de execuções policiais, né? E aí eu queria, só para deixar todo mundo na mesma página, né, dizer que a gente já tratou desse tema aqui no podcast, só que era um outro momento, né, era um outro momento político. Eu acho que a consolidação... naquele momento a gente já tinha todos os sinais de que o Estado policial se consolidaria definitivamente no Estado do Rio. Mas o fato é que está muito pior, né? A coisa avançou a passos muito largos, né? E as tuas reflexões, não é que elas contradigam as reflexões do Leonardo Yaroshevsky, que estão bem expostas no outro parecer,
mas elas vão além, né? Ela propõe um outro tipo de enquadramento, mas também porque você se debruçou sobre outros casos concretos, né? Casos que não existiam ainda quando o Léo escreveu aquele primeiro parecer. Conta um pouco pra gente aí, Antônio, sobre... De fato, o parecer do meu querido amigo Leonardo Jaroszewski, que é brilhante, foi escrito num outro momento. Nós chegamos a conversar na época e eu, naquele momento, pelo menos naquele momento, tinha a convicção de que ele estava correto na análise dele. E nem acho que a minha análise, as minhas considerações se oponham às considerações dele. Eu acho que é um enquadramento dogmático, como a gente diz em direito penal, não essa expressão tão feia, enquadramento técnico, digamos assim, ou técnico-jurídico, pode ser um outro, não necessariamente o dele, mas as minhas reflexões também apontam no sentido da responsabilização criminal do governador como chefe das polícias pela morte praticada na polícia, desde que ele, de fato, determine essas mortes. A ideia do Leonardo Jaroszewski, no parecer dele, é de compreender isso como uma forma de responsabilização criminal que se chama instigação, que inclusive corresponde exatamente a essa palavra, a ideia de que participação por instigação. De que a pessoa determina a prática de um delito. Ela influencia uma outra pessoa que é o autor direto de um delito. Ela desperta naquela pessoa a vontade, a intenção de praticar um delito. Essa forma de participação que é a instigação corresponde, por exemplo, à pessoa que encomenda uma morte. Seria uma forma de instigação, uma forma de participar no delito. Em direito penal, nós dividimos, embora isso não tenha consequências necessárias para a aplicação da pena, para uma maior ou menor pena no direito brasileiro, mas nós dividimos, em princípio, ou pelo menos se tiver consequências, vão ser consequências específicas, quer dizer, nós não partimos da ideia de que necessariamente existam diferenças, mas nós dividimos entre o que nós chamamos de participação em sentido estrito, que são a instigação e a cumplicidade, que é ajudar alguém a praticar um crime, contribuir para o crime materialmente, oferecendo um instrumento do crime, oferecendo uma informação relevante para a prática do crime, e as hipóteses de autoria, ou seja, que, digamos assim, em termos normativos, é uma hipótese mais forte de responsabilização. Então, nós dizemos, por exemplo, que a forma básica de autoria é a autoria direta. É o sujeito que pega uma arma e dispara contra outra pessoa. É o autor do furto. É aquele que subtrai ele mesmo a um objeto de outra pessoa. Não é uma coisa alheia móvel. Bom, isso é o cenário dogmático, panorama dogmático normal. O que nós temos no caso do Rio de Janeiro do governador é um cenário muito particular em que o governador tem uma influência direta sobre os polícias, né? Ele extinguiu a Secretaria de Segurança Pública e ele diz à imprensa repetidas vezes, reiteradas vezes, que a ordem é a de matar determinadas pessoas. Não só em situações de confronto, embora essa política seja apelidada de política de confronto, mas sempre que se distinguir uma pessoa portando uma arma de fogo de grosso calibre, um fuzil, alguma coisa assim. Ele tem uma entrevista em que ele diz que tem que mirar na cabecinha e atirar, não é? E esse discurso que vai se intensificando, é muito mais presente hoje em dia do que na época que o Léo escreveu o parecer dele para o Instituto dos Advogados Brasileiros, é corroborado por um aumento enorme da letalidade policial, ou seja, do número de mortes praticadas por policiais, vítimas conhecidas,
e por uma série de ações específicas do governador, como subir em helicóptero com a polícia enquanto se efetuam disparos, comemorar com os braços erguidos a morte de uma pessoa. E não está restrita à ideia, como eu dizia, de confronto. E as entrevistas, as declarações públicas do governador dão a entender que essa é uma ordem. Tem uma reportagem, inclusive, em que ele diz que isso já está sendo praticado. Ou seja, ele praticamente diz que é uma ordem direta que ele dá às polícias, não é só uma declaração eleitoral, não é que era, nós já conhecíamos, o programa de governo era esse, mas entre um programa de governo com pretensões eleitorais e uma política de Estado de extermínio de determinadas pessoas, vai uma diferença grande. E essa política, de fato, ao que tudo indica, se implementou. A pergunta é, de que maneira o governador é responsável por isso, criminalmente? Quer dizer, de que maneira ele pode ser também responsável pelas mortes praticadas pela polícia? Bom, aí nós temos 2 momentos que eu acho importantes. O primeiro é dizer que o governador só pode ser responsabilizado criminalmente se comprovar, para além de notícias de jornal, mas um vínculo objetivo, claro, no curso de um processo penal, naturalmente, entre uma determinada morte e a política de Estado dele, a ordem que ele deu, aquilo que ele determina como governador de Estado. Essa etapa superada, você tem que enquadrar, digamos assim, essa contribuição do governador numa das formas de participação criminal no sentido amplo. A gente chama de concurso de pessoas no crime ou concurso de agentes, ou seja, quando mais de uma pessoa pratica um crime. E aí se colocam 3 possibilidades que foram muito discutidas pela doutrina em outros contextos. Uma delas é a instigação, que a gente já disse, que tem um certo problema, uma certa dificuldade, porque ela dá a entender que o governador simplesmente, num caso específico, disse para uma pessoa, vá lá e eu estou encomendando a morte daquela pessoa, que não corresponde estruturalmente muito a esses casos. Nós temos um contexto muito mais amplo e, de outro lado, reduz a participação do chefe de governo a uma participação criminal em sentido estrito, ou seja, ele não é autor, ele digamos assim, a responsabilidade dele é estruturalmente menor do que a do autor direto. A segunda possibilidade, que foi aventada em parte pela doutrina em alguns contextos em que você consegue estabelecer esse vínculo, os contextos discutidos sempre foram de governos autoritários. Claro que a discussão se intensificou muito quando se pensava a forma de responsabilização dos autores de crimes de Estado do nazismo, depois, por exemplo, na Alemanha, dos crimes de Estado da República Democrática Alemã, enfim, e sempre foi uma discussão intensa no Peru para a criminalização do Fujimori, enfim, são esses os contextos. Uma outra possibilidade que se aventou seria a punição por coautoria, dizer que o chefe de governo, aquele que ordena, que dá as ordens, tão autor como o executor direto, mas que eles são coautores. O problema dogmático, técnico desse enquadramento é que ele abre mão de 2 coisas fundamentais para a coautoria e que me parece que merecem ser preservadas. Esse é o primeiro problema, essas duas coisas. Na coautoria, em princípio, você tem um plano comum e uma decisão comum de praticar o crime e uma distribuição de tarefas. A partir do momento em que você analisa esses casos com autoria, você abre mão da ideia de uma decisão comum para o fato de um plano comum. O plano, evidentemente, é do governador, é de outra pessoa, que não o executor direto, o policial que atira. Não há uma decisão comum para o fato, quer dizer, eles não sentam à mesa e decidem fazer aquilo. E não há uma divisão de tarefas de modo que a execução do plano em comum caiba a ambos e que você possa, que é um grande problema, o núcleo normativo da coautoria, que você possa atribuir a ação de um deles ao outro. Não é? Por exemplo, alguém vai assaltar um banco. Então, é claro que as pessoas que têm diferentes funções
no assalto ao banco, elas serão todas responsabilizadas pelo roubo. Se nós considerarmos que, nesses casos, você tem coautoria, nós diríamos que nós podemos imputar, mesmo sem uma decisão comum e sem uma divisão de tarefas, a ação de uma pessoa a outra. E isso eu acho que modifica de uma maneira inaceitável o instituto da coautoria. E a segunda parte do argumento, esse é o argumento técnico-jurídico específico, a segunda parte do argumento, que me parece relevante, é dizer que não resolve o nosso problema. O nosso problema, de fato, você tem níveis hierárquicos muito claros, distintos. Nós não queremos dizer que existe uma divisão de tarefas entre as pessoas, que o governador é autor porque ele tem um plano em comum com o policial. O que nós temos que dizer é que existe uma diferença entre essa hipótese e uma relação hierárquica em que alguém determina a prática de uma política de Estado de extermínio. A terceira possibilidade dogmática é o que ficou conhecido como domínio de organização, uma hipótese de autoria imediata. A autoria imediata em direito penal são aquelas hipóteses em que alguém utiliza outra pessoa, que é o executor direto, para a prática de um crime. Via de regra, essa outra pessoa é, portanto, um instrumento do autor imediato, por exemplo, a pessoa que é inimputável, ou seja, que não tem responsabilidade ela mesma, ou a pessoa que atua em erro, ela não sabe o que está fazendo e acaba praticando o crime para o autor imediato. Uma construção de um jurista alemão muito importante, provavelmente o penalista mais influente do mundo, mais importante nesse sentido de influência, que é o Klaus Roxin, que foi muito discutido já no Brasil, inclusive Gostei da sua diplomacia, né? Mais influente. Inclusive, mas foi muito mal recepcionado no Brasil, na discussão na época do mensalão. As pessoas falavam em domínio do fato como se resolvesse determinados problemas que não resolve, sobretudo não entenderam muito bem o que era domínio do fato, isso é outra discussão. Mas uma das hipóteses que o Roxin cria de autoria imediata como figura dogmática, observando a realidade, uma modificação, digamos assim, não diria nem uma modificação, mas ele precisou um instituto para tratar determinados casos, e no contexto nacional socialista, o caso-chave é o do Adolf Eichmann julgado em Jerusalém. Ele considera na época também um outro caso de um espião, e a ideia é dizer que em determinadas situações, em determinados contextos fáticos, um autor, que ele chamava de autor de escritório, não é? Ele tem um tal domínio da cadeia de acontecimentos que leva à execução direta do crime, que ele é também autor, e que ele se utiliza do executor direto, embora o executor direto seja responsável, como um instrumento. Como é que isso se dá? Isso não se dá em qualquer situação. Isso se dá, diz o Roxin, nas seguintes situações. O exemplo dele, claro, era o Estado Nacional Socialista. Existe todo um aparato de poder que está dedicado à prática sistemática de crimes. E a pessoa que está numa posição hierárquica superior, que pode determinar a prática de um crime, essa pessoa será, portanto, autor imediato. Quais são as condições para isso? A primeira delas é o que ele chama de fungibilidade do autor direto. Ou seja, o autor direto pode ser substituído por qualquer outro a qualquer momento. Ou seja, se um policial ou se um soldado de um governo autoritário não cumprir a ordem, toma-se outro. E esse outro vai cumprir a ordem. Quer dizer, o autor direto ele é sempre substituível. Um segundo elemento necessário para caracterizar essas hipóteses de autoria imediata por domínio de organização uma segunda exigência, por assim dizer, é que essa ordem e esse aparato estejam desvinculados do direito. O que isso significa? É claro que uma parte do Estado, mesmo do Estado nazista, uma parte de um Estado autoritário, ele sempre vai seguir algumas normas jurídicas que nós encararíamos como normais. A questão não é, portanto, essa.
A questão é que aquele tipo de ordem específica se desvincula do direito de forma a estabelecer uma prática sistemática de crimes determinados por aquele autor mediato e praticados por executores diretos substituíveis. E um terceiro elemento com que trabalha o Roxin é a ideia de que o autor direto, o executor do crime, ele já tem uma espécie de disposição para o fato. E isso é dado pela circunstância de ele pertencer a uma determinada corporação, dele ter medo de perder a posição dele ter medo de ser expulso da corporação, ou por ele acreditar na ideologia, ou por ele, por uma questão de socialização, ou por uma questão de respeito que ele quer ter dos colegas, enfim, as hipóteses são muitas. Mas uma espécie de disposição ou predisposição do autor direto para a prática do crime. Eu diria que no nosso cenário, as três exigências, se nós quiséssemos seguir esse modelo da autoria imediata por domínio de organização, estão perfeitas, né? Elas são realizadas. A primeira claro, um policial, tal como um soldado, ele é sempre substituível por outro. A segunda exigência, que é a desvinculação da ordem e daquele tipo de prática sistemática do direito também. Eu diria, inclusive, que o nosso momento é, de fato, de uma... Quer dizer, a própria ideia, o próprio discurso oficial é esse. Nós já tivemos políticas de extermínio, quer dizer, praticadas pelo Estado, não é? Quer dizer, nós sabemos quem morre e quem é vítima, quem é alvo da polícia. Mas eu não me lembro de um momento em que o discurso oficial do governo, do Estado, fosse o extermínio de pessoas para além da lei, à margem da lei. E isso está acontecendo, de fato. Portanto, se instaura uma espécie de estado de exceção onde, como num contexto similar chamou a atenção o meu amigo e colega da UFRJ, Tiago Joffre, em que se dispõe das vidas das pessoas, de fato, como se essas vidas nada valessem, não é? Quer dizer, como se elas estivessem realmente à disposição do chefe de governo. E quanto à terceira exigência, ela também me parece satisfeita, na medida em que você tem toda uma ideologia do Estado policial que chegou a determinadas corporações, o que não significa que seja onipresente e que seja partilhada por qualquer policial, por qualquer pessoa que esteja, que faça parte da polícia. Pelo contrário, existem policiais ótimos, maravilhosos. Ontem mesmo nós estávamos na UFRJ num evento com o Orlando Zacconi, falando sobre os policiais antifascistas, né? Quer dizer, mas existe, sem dúvida nenhuma, uma ideologia e um temor, digamos assim, em relação ao cargo, em relação à respeitabilidade, que perpassa as corporações, eu não tenho a menor dúvida, e isso é visto, inclusive, por dados culturais, filmes, a própria população espera isso daquelas pessoas, dessas pessoas. Portanto, me parece que as três exigências estão cumpridas. Poder-se argumentar, já me estendendo um pouco, que talvez se pudesse pensar uma outra forma de responsabilização, que estivesse entre a instigação e entre a autoria imediata. Isso eu não excluo, é possível. Eu diria que o que nós temos à disposição em termos de aperfeiçoamento doutrinário, que são essas três posições, me parece que a mais próxima do nosso contexto é essa ideia de autoria imediata por domínio de organização. Nós já temos, digamos assim, um Estado instaurado de prática sistemática de mortes à margem da lei. Talvez não fosse esse Estado o momento em que o Léo, por exemplo, escreveu o parecer dele. Hoje em dia eu acho que nós podemos dizer isso. E essa é a questão fundamental. Antônio, quando você fala, o que me chamou mais a atenção, e fiquei recordando as minhas aulas de Direito Penal com o professor Nilo Batista, um querido, essa questão do domínio do fato, como ela foi recebida no Brasil, né? Realmente, o Roxin vai dizer que o domínio do fato tem a ver com o poder de organização e
o homem por trás do homem, a questão da pessoa que, no nazismo, né, até um debate que tem, eu acho que passa por um senso de justiça, que vai dizer que a pessoa que manda ligar a câmara de gás, ela é o homem por trás da pessoa que efetivamente apertou o botão. E você pode substituir por qualquer outra pessoa que vai ligar o botão. E isso foi recebido no Brasil, o domínio do fato, como, na teoria aí do Moro, como uma... Não sei nem se eu posso chamar de teoria, mas, no caso, como uma lógica de que substituiu o sistema probatório, né? O domínio do fato foi quase que entendido como... Eu não preciso de prova, eu tinha um domínio do fato. Virou uma coisa teórica... Eu acho que... Não sei... Acho que pode falar até de desonestidade acadêmica, né? Se distorceu a teoria de domínio do fato de uma forma que eu acho que contrapor o que você fala e como se usou é algo que me assusta, assim, me chama muita atenção. De fato, foi um debate muito mal conduzido, uma recepção muito equivocada, e algumas coisas precisam ser esclarecidas. Foram, na época, esclarecidas, mas não tiveram tanta reverberação como a confusão, não é? A distorção, como você falou. Em primeiro lugar, a teoria do domínio do fato não serve para ampliar as hipóteses de punição. Pelo contrário, ela pode reduzir. Não é? Em segundo lugar, ela não é processual, ela é de direito material, o que significa que ela não tem nada a ver com provar. Ela não se dedica a questões de prova, ela simplesmente enquadra como forma de responsabilização. A ideia do domínio do fato, na verdade, ela é anterior há precursores, não? O Roxin é aquele que melhor sistematiza, talvez, a teoria do domínio do fato, no escrito dele lá de livre docência, mas ela corresponde à ideia de que existe uma diferença entre o autor e aquele partícipe em sentido estrito, que é o cúmplice ou instigador, e que consiste no seguinte, que quem tem o domínio do fato, quem é o senhor do fato, o senhor daquele crime, é o autor. E que a outra pessoa ela contribui para um fato. E essa diferença não é uma diferença que se dá no plano subjetivo, como queriam algumas pessoas, ou seja, não é que um queira o fato para ele, o outro queira para o outro, não é. Ela, de fato, ali naquela situação objetiva, você consegue demarcar uma prevalência, digamos assim, de uma pessoa como senhor daquele fato. E existem, o domínio do fato ele pode se dar por meio da execução direta. O sujeito que, por exemplo, dispara em outro, ele tem, sem dúvida nenhuma, o domínio do fato. Isso não tem nada a ver com o que o Roxin chama de domínio da organização. Não é? Os coautores, por exemplo, eles têm todos um domínio do fato, o chamado domínio funcional do fato, porque existe uma divisão de tarefas e eles juntos, nessa atividade, que se pode chamar de cooperação ou de outra coisa, mas eles juntos eles têm o domínio do fato e praticam um crime. Um caso muito específico de domínio do fato é essa figura criada pelo Roxin do domínio de organização, ou seja, quando num determinado contexto você consegue dizer que uma pessoa se vale de uma organização, do que o Roxin chama de um aparato organizado de poder para a prática sistemática de delitos, e é muito importante chamar a atenção para o fato de que essa ideia é para compensar, digamos assim, ou seja, ele se vale da organização, desse aparato de poder, para compensar a distância fática em relação ao fato. Quer dizer, não é ele que aperta o gatilho. Não é ele que, como você disse, acende ou conduz as pessoas para a câmara de gás ali no momento, né, frente a frente algoz e vítima. Ele está, enfim, é o homem por trás do homem, o autor por trás do autor, ou o autor de escritório, quer dizer, é aquele que ele está mais distante do fato, mas ainda assim essa distância é compensada por toda uma organização que ele domina, possivelmente não domina sozinho, mas que ele domina, e que permite que ele tenha o controle sobre a execução daquele crime. Ou seja, se trata de um controle, de um domínio que o sujeito estabelece do crime a partir da utilização de uma organização. Isso não tem a ver com provas. É claro que você tem que provar que o sujeito tem esse domínio, que existe essa organização e que toda a cadeia conduz à ordem direta. No caso, por exemplo, do governador, evidentemente não significa que ele será responsável simplesmente por ser governador do Estado por qualquer morte realizada por um policial. É claro que precisa haver um vínculo, isso precisa ser provado entre aquela morte e uma ordem prévia.
Agora, a partir do momento que nós partimos do princípio de que é assim, existe uma ordem, uma política de governo, e essa política de governo vai influenciar diretamente o policial que aperta o gatilho, ele se torna, me parece, também responsável por essa morte. E quando você fala isso, existe um enquadramento, né, que vai se falar que o controle da organização tem a ver com o Estado autoritário, né? Me parece que foi uma teoria que também foi feita muito para discutir como é que os Estados autoritários atuavam. Sem dúvida. E a gente teve hoje Eduardo Bolsonaro dizendo que se a esquerda radicalizar vai ter um AI-5. Então, se enquadra no nosso contexto, porque a gente está... Não digo que a gente está no Estado autoritário, mas existe um sistema de governo que está dizendo que o Estado autoritário é uma via, uma saída. Então, um dos critérios importantes que me parece é essa questão de responsabilizar o Estado, né? Sem dúvida. Eu acho que nós vivemos um momento muito peculiar, não é? Porque nós acostumamos a considerar o Estado autoritário, a ditadura, como dependente de um golpe de fato, um golpe declarado, não um golpe militar ou civil-militar, e onde se instaura, onde se suspendem as eleições, mas não é o nosso panorama atual. Quer dizer, nós temos, não houve um golpe no sentido clássico, houve um outro tipo de golpe, um golpe branco, equivalente funcional de um golpe, o que seja, no momento anterior, mas depois nós tivemos eleições que transcorreram com diversos problemas relacionados ao Estado de Direito, com a exclusão de um dos candidatos por meio da utilização do aparato jurídico, mas formalmente tivemos uma eleição. E da teoria do domínio do fato? Exatamente. E tivemos uma eleição, no caso do governador, por exemplo, tivemos uma eleição que, mal ou bem, funcionou dentro da formalidade da democracia brasileira. Quer dizer, não se pode colocar essa eleição em questão em termos formais, sem dúvida nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um discurso que vai cada vez mais se ampliando em diferentes esferas da federação, que é o discurso de um Estado autoritário. O discurso do Eduardo Bolsonaro hoje, a fala dele sobre o AI-5, ela só não assusta mais porque nós vamos tomando a dose homeopática. Quer dizer, cada dia parece que vem uma nova informação nesse sentido, um recrudescimento dessas propostas. E no caso do Rio, como a gente tinha falado antes, nós temos uma política oficial de extermínio, o que não é típico de contextos democráticos, é típico de contextos de Estado autoritário. Quer dizer, você tem um Estado que funciona para além daquilo que a gente tem debatido muito, quer dizer, como é que o direito começa a ser manipulado, determinadas interpretações óbvias deixam de ser consideradas, quer dizer, essa modificação que dá muita dificuldade de dar aula hoje em dia, né? Porque você trata com alunos de primeiro período de direito penal que parece que compreendem melhor a Constituição, o Código de Processo Penal e o Código Penal do que ministros de tribunais superiores. E você, além dessa manipulação do direito, você tem declarações oficiais que desconsideram o direito, que dizem que, por exemplo, a força policial deve atuar não só à margem do direito, como eu disse antes, que é quase um eufemismo, contra o direito, quer dizer, praticar homicídios, né? Quer dizer, atos ilícitos. E isso é o contexto de um Estado autoritário, não tem a menor dúvida. Ele não é o Estado autoritário que se constituiu sem eleições por um golpe, mas ele é um Estado que tem elementos concretos de um Estado autoritário. O fato de, mesmo que a população estivesse de acordo com isso, eu tenho sérias dúvidas que ela esteja para além de um discurso irresponsável, nós continuamos tendo uma Constituição que é violada diariamente nesses termos. Antônio, do ponto de vista da técnica e da dogmática, o teu parecer ele é absolutamente irreparável. Mas tem uma questão política que me incomoda, mas que eu, na verdade, ainda não resolvi, que eu quero partilhar com vocês. Que ao fim e ao cabo, também o campo popular democrático, que é onde a gente se insere politicamente, ele está abrindo mão, fazendo uso de uma ferramenta do Estado policial para fazer prevalecer as suas posições, né? A gente se encerra nessa contradição, né?
É uma coisa meio impressionante isso. É claro que não tem outra solução pro Witzel que não a cadeia. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Num contexto revolucionário até tem uma outra solução mais adequada e mais terminativa, mas numa situação de razoabilidade é evidente que tem que estar preso, né? Mas é delicado a gente que tem uma pauta de Estado penal mínimo e com horizonte abolicionista. É isso, né? É usar o direito penal como ferramenta de luta política. Eu, depois de muito refletir, quer dizer, eu penso que é isso mesmo. Quando o direito penal é necessário para fazer a luta política, talvez ele tenha alguma utilidade, né? Quando ele é necessário para consolidar o processo democrático ou para retomar o processo democrático, talvez ele seja necessário mesmo. Mas é uma questão que me atormenta. Sem dúvida. É um problema muito complicado, né? Inclusive em contexto, por exemplo, de justiça de transição, por exemplo, é muito difícil, né? O que você faz depois, né? No nosso contexto, e eu enfim, compartilho essa sua inquietação. Mas me parece que, bom, eu vejo a questão pelo seguinte prisma. Em primeiro lugar, nós temos uma ordem penal vigente. E nós precisamos dizer, bom, dentro de uma ordem penal vigente, não é nenhuma proposta de modificação da ordem. Dentro da ordem penal vigente, nós estamos dizendo que uma determinada pessoa é responsável por um determinado crime, enfim, que ela praticou, que ela pratica crimes e que ela é responsável por eles, ou deveria ser feita responsável por eles. Em segundo lugar, o discurso penal abolicionista ou redutor da intervenção penal por uma intervenção mínima, ele tem que sempre ter esse cuidado. Quer dizer, nós trabalhamos num horizonte de contradição que é próprio do nosso sistema, né? Quer dizer, aquela velha história do Adorno, de não existe vida correta na falsa ou no estado falso, enfim. Mas a gente vive nessas contradições, é muito difícil. Agora, nós temos que tomar muito cuidado para não recair também numa espécie de cinismo político, em que a gente diz, não, como nós somos contra o direito penal, então a gente não fala de responsabilização exatamente das pessoas que são mais responsáveis, que se utilizam do próprio sistema penal para fazer política. Então, acho que o mínimo é você manter uma neutralidade e dizer, bom, dentro da ordem vigente, nós temos que estabelecer responsabilidades. E a responsabilidade, nesse caso, por exemplo, do governador, ou a responsabilidade de pessoas que estão numa posição privilegiada dentro do próprio sistema penal, precisa ser afirmada também. Agora, a proposta de modificação do direito penal é uma proposta revolucionária, seja pelo método que for. A ideia é você utilizar outros meios que não o direito penal para resolver problemas. Eu nem acho que, nesse caso, a punição, o encarceramento do governador, exatamente como em outros, vai resolver o problema. O problema é muito mais profundo, até porque política de extermínio nós temos há muito tempo e provavelmente vamos continuar tendo. Agora, desconsiderar nossa ordem penal exatamente no momento em que nós estamos analisando a conduta de quem está no topo, não é um argumento populista de que nós temos que prender os que estão em cima e nós temos que prender também o rico, não é isso. Nós temos que considerar o que nós temos como Estado penal e aplicando rigidamente, sem fazer nenhuma exceção, a lei penal, a ordem vigente. E eu acho que nesse caso fica claro que aplicando rigidamente, sem nenhuma exceção, o estado de coisa jurídico, ele leva à responsabilização do governador. Eu acho que o raciocínio é por aí mesmo. É o que tem, é a ferramenta que está à disposição e a gente tem que dar um uso para ela. E tem uma outra coisa, Rafael, que eu acho o seguinte, o fundamental, e nesse caso acho que também tem um sentido político, eu diria, o fundamental seria, e claro que as teorias técnicas, as teorias jurídicas não resolvem esse problema, o fundamental seria parar esse estado de coisa, ou pelo menos diminuir os efeitos catastróficos dele, né? Quer dizer, as pessoas estão de fato sendo mortas, o número até agosto, eu acho, a média de pessoas mortas por policiais por dia no Rio de Janeiro era 5. Quer dizer, é preciso parar esse estado de coisa de alguma maneira. Quer dizer, acho que toda ferramenta que você tiver para parar esse estado é uma questão imediata de sobrevivência. Mas eu acho que essa lógica do
Nós combatemos o encarceramento e estamos aqui pedindo o encarceramento do Witzel, ou pelo menos dizendo que se o sistema penal fosse aplicado, ele estaria encarcerado, pela interpretação que eu concordo e acho corretíssima do Antônio. Eu acho que no campo do abolicionismo tem um pouco a ver com a questão da seletividade. Então, existe um setor social que ele é selecionado para ser encarcerado. Existe um setor que precisa ser encarcerado. A cadeia ela não ressocializa e ela não está ali para resolver o problema. Ela está ali porque existem pessoas que precisam ser encarceradas, porque o capitalismo não dá conta. Existe uma mão de obra de reserva, porque senão o seu trabalho não tem valor. Então, quando você vende a sua mão de obra, ela tem um preço, e aí é lei da oferta e da procura, e o trabalhador se transforma numa mercadoria, ela tem um preço porque tem exército de reserva, porque tem mais ou menos pessoas desempregadas disputando ali com você o preço do seu trabalho. Só que existe um terceiro setor, uma margem, que o exército de reserva precisa ser controlado. Você não pode simplesmente botar as pessoas no exército de reserva e deixá-las. Elas vão ser controladas. Então, existe um setor que precisa ser encarcerado para o exército de reserva manter-se como exército de reserva, e o exército de reserva está ali para o operário manter-se vendendo mão de obra. Então, essa questão é que o Witzel ele não está nesse critério dos que estão na margem da seletividade. A gente não está defendendo o encarceramento desse setor da seletividade penal. A gente está, inclusive, falando que o sistema penal, se fosse corretamente aplicado, estaria encarcerando hoje uma pessoa que talvez não seja encarcerada, porque o sistema penal ele é seletivo. Ele encarcera quem ele precisa encarcerar para manter o capital. E não ele encarcera quem a lei diz que deveria ser encarcerado. O Witzel não nasceu com a marca de você vai ser um dos encarcerados. Então, eu acho que também tem um pouco a ver com isso. Tirou um pouco da minha culpa esse argumento. Realmente, o Witzel não ostenta os estereótipos, né, típicos das vítimas de encarceramento. E tampouco lhe falta cobertura política, né? Assim, a situação dele essa semana tá peculiar, né? Porque ele abriu o conflito direto com o Führer, né? Ele abriu conflito direto com o Bolsonaro na história aí do vazamento da investigação, né, da morte de Marielle, e aquilo isso pode enfraquecê-lo politicamente, né? Mas não ao ponto de colocá-lo aí como alvo dos processos de seletividade do Estado policial. Acho que isso realmente não vai acontecer. Mas é isso, então cadeia pro Witzel. Vamos vamos ver se a gente consegue pavimentar um caminho que viabilize isso. E o artigo do Antônio, que será, digo mais uma vez, muito brevemente publicado, não vou adiantar aqui, mas ele cumpre um pouco esse papel, né? Ele enfim, pretende cumprir um pouco esse papel de viabilizar a responsabilização do governador. Ele é um artigo absolutamente técnico e acadêmico, mas que tem um propósito político evidente. E eu tenho certeza que ele vai ser muito útil a esse propósito. Eu voltarei a esse podcast com novidades sobre os desdobramentos disso. Bom, pessoal, é isso. Então, infelizmente, a gente está chegando ao final desse programa, desse bate-papo delicioso aí que eu tive com vocês hoje. Acho que foi muito bom, muito rico, enfim, muito proveitoso. Queria agradecer muito a presença de vocês. E como é a tradição aqui do nosso podcast, vocês dois sabem bem disso, eu vou passar a palavra para vocês em considerações finais e pedir também que vocês entreguem aí para nossa audiência uma dica de um livro que não seja um livro jurídico. Recentemente até, a gente o Léo Arturius, que me ajuda com a edição aqui do podcast, a parte visual e tudo mais, a gente fez uns cards no Twitter com todos os convidados que já estiveram aqui, os respectivos livros que foram indicados. Ficou bem legal, assim, consolidado de todas as indicações, de todas as dicas culturais. O nome do Antônio está, inclusive, lá, porque ele já esteve aqui e você indicou dois livros na época. Inclusive um deles que tinha virado filme, tinha acabado de virar filme. O James Baldwin. Isso, James Baldwin, isso mesmo. Me lembro bem, tá lá na arte do Léo. Mas é isso, eu quero passar então primeiro para a Isabela e depois para o Antônio. Mais uma vez agradecer o convite, foi realmente muito proveitoso. Sobre o primeiro tema, né, o debate do feminismo, um feminismo de classe, um feminismo
marxista na sua essência, que vai combater a propriedade privada e esse estado de coisas que é isso, em última instância, o que a gente quer é libertar o ser humano, né? É libertar as pessoas para viverem em plenitude, para se completarem como ser humano, para realizarem trabalho de forma consciente. E para isso a gente tem que mudar esse estado de coisas. O capitalismo ele não é uma saída viável. E o debate do machismo passa por combater esse estado que é inviável para homens e para mulheres, especialmente mulheres negras. E eu convido as pessoas a se apropriarem do debate. Eu acho que o debate tem que ser feito. Então, o debate ele precisa crescer. Existem menos livros do que deveriam sobre o tema, inclusive a história das mulheres antes da Revolução burguesa ela é um pouco apagada, até por esse debate do machismo, mas existem bastante livros, assim. E sobre a recomendação de um livro que eu pensei, num livro que não era propriamente do direito e um livro que não era propriamente de teoria feminista. Eu acho que a gente tem que fazer um exercício coletivo de ler mulheres negras. Então, eu pensei no livro da Conceição Evaristo, em Submissas Lágrimas de Mulheres, que é um livro que realmente faz, dando um pequeno spoiler, né, faz você ter realmente vontade de viver em plenitude, de libertar as pessoas desse estado de opressão. Obrigado. Valeu, Antônio. Bom, muito obrigado, Rafael, pelo convite. Foi um prazer estar aqui, embora falando de um tema tão espinhoso e tão difícil. Um prazer também discutir e aprender com a Isabela. Acredito que nessa segundo bloco tudo que eu podia dizer já foi dito, enfim, mas sobretudo a ideia de que nós precisamos ter consciência de que estamos vivendo um estado de coisas autoritário, onde a política oficial é a de violação de direitos e do direito, da ordem jurídica. A minha sugestão de leitura é de um autor, eu recomendaria qualquer livro dele, eu não li todos, ele escreveu muito, mas eu recomendaria qualquer um dos que eu li, de quem eu gosto muito, que é o Patrick Modiano, mas especificamente eu recomendaria um livro que se chama Dora Bruder, que é um livro sobre uma vítima anônima, quer dizer, já não anônima, com o livro de um Estado autoritário e, enfim, um livro também sobre a fragilidade humana frente a Estados autoritários e um livro sobre a possibilidade da recuperação da memória. E é um livro que me emociona muito, me toca muito e eu recomendo vivamente. Muito bom, muito bom. Duas dicas excelentes aí. Bom, então, pessoal, só para lembrar a todos vocês que nós estamos disponíveis em praticamente todas as plataformas de áudio, iOS, SoundCloud, YouTube, temos também um canal no Spotify e um e-mail para comunicar com a nossa audiência qualificada, seguranca2direitos@gmail.com. Foi um prazer enorme e um grande abraço, até a próxima semana.